Chega o novo governador de Santa Catarina, senhor Jorge Lacerda, à Assembleia Legislativa, onde prestou juramento na solenidade de posse. Nós, em Santa Catarina, perdemos um homem de uma capacidade intelectual raríssima. A vida pública de Jorge Lacerda, tanto legislativa como executiva, foi curta. Ele não se entregou, não foi subserviente, mas também não era um homem irritado, brigou, ele conseguia harmonizar as coisas. Castellorizo, Grécia, 1913. Castellorizo era de domínio italiano na época. O irmão do meu pai fez a revolução. Ele próprio convidando os cretenses e lutaram, levantaram a bandeira grega. Papai era com o menino Jorge Lacerda e a mamãe Anastasia. Casaram e embarcaram para o Brasil. Por causa da revolução, era guerra toda vez lá na Grécia, todo mundo ia, então eles vieram embora. Porque os avós moravam em Paranaguá e já tinha uma colônia de gregos lá. Então eles vieram para Paranaguá. E aí se estabeleceram lá. Em 20 de outubro de 1914, nasce Jorge Comínos Lacerda. Registrado assim, numa livre tradução do grego para o brasileiro. E tive os filhos todos em Paranaguá, éramos 6. Não havia ginásio em Paranaguá. Papai esteve pensando em ir para Florianópolis e foi para Florianópolis, porque lá tinha o ginásio que seria a continuação dos estudos dele. Do Metropol para Figueira era residencial, nós morávamos uma quadra depois do Metropol. E o Jorge também, logo depois da nossa casa. Ele cursou o colégio catarinense aqui, né? Era muito bom, muito rigoroso, padre jesuíta. Aqui eram todos padres. Jorge era muito inteligente, educado. O governador Adolfo Konder vai à cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, e manifesta seu apoio a Getúlio Vargas. Newton Dávila, Heitor Ferrari e Jorge Lacerda mostram-se atentos a essa revolução. Depois ele foi estudar em Curitiba, porque aqui não tinha a faculdade de medicina. Eu sei que o Jorge ingressou no integralismo, ele era idealista e achava que o integralismo ia resolver muitos problemas no Brasil. E o deputado Clínio Salgado lidera o movimento integralista. Era formado o integralismo na sua cúpula por grandes intelectuais, como Santiago Dantas, Otávio Faria, Adonias Filho, Cassiano Ricardo e Jorge Lacerda. No integralismo de Deus, Pátria e Família, só podia trazer encantos a pessoas como Mourão e como Jorge Lacerda, grandes brasileiros no sentido de querer bem ao seu país. Em 1940, Jorge se muda para o Rio de Janeiro e vai trabalhar no jornal Amanhã. Era um grande jornal que muito contribuiu para a modernização do jornalismo no Brasil. Os nomes que vocês puderem imaginar da literatura brasileira conviveram com ele. Escritores como Gilberto Freire, Afonso Arinos de Melo Franco. O 5º exemplar do primeiro livro de poesias do Vinícius de Moraes, ele deu ao Jorge Lacerda com dedicatória. Em 1942, Jorge se casa com Quirana Anterino, também de descendência grega. Então nós casamos em Paranaguá, na casa da minha tia, para a minha avó assistir o casamento. E depois fomos morar no Rio. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ação Integralista Brasileira se organiza no Partido de Representação Popular e Jorge Lacerda se candidata ao cargo de deputado federal. As eleições foram em 2 de dezembro de 1945
Ele não conseguiu fazer uma busca de votos como deveria ser, mas ainda assim teve quase 9.000 votos, mas não se elegeu. Não se elegeu, mas se animou. No governo Dutra, fez um projeto muito interessante, que é o suplemento Letras e Artes. Quem fazia era um outro membro da Academia Brasileira de Letras, que é Lúcio Leão, autores de livros. Aí o Jorge adotou, chamou para si como Letras e Artes, mudou o estilo. Esse suplemento teve o dom de atrair para amanhã, né, outros escritores como Otto Maria Carpo, Carlos Drummond de Andrade, né, além de Manuel Bandeira, que já colaborava, né, de modo que era ao mesmo tempo uma atmosfera jornalística e uma atmosfera cultural. Que era ligadíssima à Academia Brasileira de Letras. Então, na casa do Jorge frequentavam Cecília Meirelles, Clarice Lispector. O Cândido Portinari deu um quadro belíssimo de presente para o Jorge Lacerda, porque admirava intelectualmente o Jorge Lacerda. E a hora que havia ali uma divergência ideológica grande entre o Portinari e ele, no entanto, a admiração intelectual por ele era imensa. O Letras e Arte era uma coisa aberta, não é? Muito bem produzida, muito bem editada, e tudo isso se deve ao Jorge Lacerda. E ele nos ajudou muito, nos apresentando a nomes como Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo Gueldi, um dos principais ilustradores e gravadores brasileiros. Em 1950, ele é eleito para deputado federal, ele foi o mais votado, ele recebeu quase 18.000 votos. Eu era um jovem repórter político, começando a vida na cobertura do Congresso. Uma das fases mais brilhantes do Congresso em todos os tempos foi aquela fase final no Rio de Janeiro, os últimos 14 anos do Rio de Janeiro, quando lá chegou o Jorge Lacerda. Inclusive, ele tinha como secretário, numa determinada época, o Reis Veloso. Ele foi o relator do plano do Carvão Nacional, que era muito importante para Santa Catarina. De modo que ele fez pesquisa, estudou, trabalhamos muito sobre o assunto. Ele resolveu fazer o famoso discurso das dragas. Regem dragas por todos os lugares, dragas nos espíritos e dragas nas leis, dragas nos projetos e dragas nos orçamentos. Mas, senhores deputados, onde justamente não há dragas, é nos pobres portos abandonados do Brasil. E também grande preocupação com a área cultural. Foi ele quem apresentou o projeto de lei de construção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aí nasceu então a terceira filhinha dele, a Cristina. Em 1954, vem o suicídio do presidente Getúlio Vargas. O vice-presidente Café Filho assume o cargo até o ano seguinte e se afasta por motivos de saúde. Assume o governo o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, mas permanecendo por apenas 3 dias. Era um golpe militar contra o presidente eleito Juscelino Kubitschek que estava por acontecer. E aí veio então o contragolpe, liderado pelo ministro da Guerra, que era o general Lott, e o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, assumiu a presidência da República. O Carlos Gomes de Oliveira, também catarinense, de Joinville, era o primeiro secretário do Senado, assumiu a presidência do Senado e também do Congresso Nacional, né? O Luiz Galotti era o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Dom Jaime Câmara era o arcebispo do Rio. Então, só catarinense. Santa Catarina vivia uma época de ouro da política, que ela tinha a grande liderança nacional do Nereu Ramos, presidente da República, né? E o Alberto Leal, que era um deputado que vinha se destacando numa linha de oposição estadual ao Nereu, e o Jorge Lacerda, que era uma figura independente. Em Santa Catarina havia uma disputa muito renhida entre o PSD e a UDN. PSD do grupo Ramos e a UDN do grupo Conde Bonal. Jorge Lacerda era deputado federal, ele
ele já vinha para cá, para Florianópolis, e percorria o estado inteirinho. Ia mais o Vale do Itajaí, ia para o sul, corria o estado. Aliás, eu acho que foi o primeiro político que correu o estado todo. E Jorge Lacerda, com apoio de Irineu Bornhausen, se coliga com a UDN para disputar o cargo de governador de Santa Catarina. O Jorge foi dos raros homens públicos que lhe tinha um manancial de votos em todos os partidos, porque o PRP não tinha condições de elegê-lo. A UDN preferiu o Heriberto Wilson, que era o UDNista convicto. E acabou sendo, depois, candidata a vice na chapa do Jorge. O povo quer Jorge Lacerda para seu governador e Heriberto Wilson para vice-governador de Santa Catarina. Aos meus bravos companheiros de jornada da gloriosa frente democrática! A eleição foi difícil, né, para o Francisco Galotti, e o resultado apertadíssimo, mas tornou-se, então, governador de Santa Catarina, o Dr. Jorge Lacerda. Em Florianópolis, o Tribunal Regional de Santa Catarina diplomou o deputado Jorge Lacerda, eleito no último pleito, governador daquele estado sulino. Leoberto Leal, como deputado federal, hoje o Marcunha, prefeito aqui de Florianópolis. Esse pessoal todo estava numa efervescência por causa das inquietudes nacionais. O Nereu Ramos transmitiu o cargo para o Juscelino, o Carlos Gomes de Oliveira empossou no Congresso Nacional como presidente do Senado e do Congresso, o Luiz Galotti, como presidente do Supremo Tribunal, deu o aval da Justiça, e aí, como se dizia na época, e o Dom Jaime que me abençoou, abençoou o Juscelino. Porque se você olhar como Jorge Lacerda montou seu governo, ele montou com amigos. Paulo Fontes, que tinha desde o tempo de ginásio, era amigo. Do PDC foi o Rubem Nazareno Neves. Foi o homem escolhido para ser o secretário do PDC. O Heitor Ferrari ficou exatamente naquele grupo de planejamento de obras. Era o homem que idealizava as obras. E eu fui, então, seu secretário da Fazenda na busca de recursos para Santa Catarina. Aqui no Palácio do Governo, ele recebia o povo todas as quintas-feiras em audiência pública, as portas abertas. Ninguém precisava se inscrever, as pessoas vinham, entravam, falavam com ele, ele estava ali no saguão. Ele ficava horas escutando essas pessoas assim mais humildes, que vinham pedir coisas impossíveis, uma casa para morar, isso e aquilo e tal. Que a quinta-feira, toda pessoa podia procurar alguma coisa lá no Palácio do Governo. Eu me lembro, então era quinta-feira. O lema dele era abrir escolas e fechar prisões. Ele queria transformar Santa Catarina num estado em que as universidades surgissem como fontes de sabedoria. O professor Henrique Fontes entrega para o governo o plano diretor da cidade universitária. Obra dignificante que marcará a atual administração estadual. A Faculdade de Engenharia de Joinville foi criada pela Lei 1512 em 1956. Eles projetaram o Instituto Estadual de Educação, ele mandou fazer uma maquete e lançou a edificação do prédio. A câmera ligada à literatura, ao estudo, à cultura, ele achava que devia ser uma redenção para Florianópolis, o novo Instituto Estadual de Educação. Eu vejo uma representação material dele apontando o horizonte das possibilidades de realizações de Santa Catarina. A campanha nacional do Calendário Gratuito era uma campanha organizada no Rio de Janeiro para atender as classes menos privilegiadas, e aqui a direção ficou com a senhora Quirana Lacerda. Fiz campanha do cobertor, fazia muito, porque a miséria era grande aqui.
Então fazia, distribuía comida. O Dr. Jorge é um cara que ele era mais chegado a pobre do que a rico. Ele não gostava muito daquelas... Esteve aqui na minha casa. Ainda eu não falei para o compadre Elmar, agora trazer ele aqui. Não, comadre, o Jorge é muito simples, o compadre Elmar disse, né? O Jorge é muito simples, o Jorge é amigo dos pobres. E ele veio aqui em casa. Recebemos ele com o maior prazer. Opa, ó, chegou o governador do estado aqui, ó, coisa que nós nunca vimos na nossa vida. Aí ajudou a puxar a rede ainda. Ele veio aqui, não sei quantas tainha de peixe, matemos não sei quantas mil tainhas. Ainda deram um cão para ele, tá lá o retrato dele ali. As autoridades estaduais estão interessadas em proteger, fomentar e modernizar a pesca nas costas do próspero estado sulino. Em 1958, o governo de Jorge Lacerda completa 2 anos de uma verdadeira revolução em Santa Catarina. Ele interioriza a administração, conversa com o povo, faz do estado um canteiro de obras. Tinha uma noção da importância do transporte viário, né? Realizou algumas obras no interior que significaram conexões entre comunidades importantes no interior do estado. As estradas naquele tempo eram muito ruins ainda, e ele queria transformá-las de volta para o progresso. A estrada Itajaí-Blumenau, né, com a obra pioneira, ligação asfáltica, foi obra dele. Jorge Lacerda e o governador do Rio Grande do Sul, Hildo Meneghetti, participam da Conferência de Torres e discutem o aproveitamento energético da bacia do Rio Uruguai. Em Curitiba, com o governador do Paraná, Moisés Lupion. O lavador do Capivari, que imprimiu um desenvolvimento muito grande na exploração do carvão catarinense, foi conseguido por ele. Que é o carvão metalúrgico, que iria para Volta Redonda e deixava a escória lá. Esse volume de carvão foi crescendo sem parar, né, e criando um problema sério, né? Não só na área ambiental, como um problema de natureza econômica também aos produtores que estavam aí produzindo um carvão sem mercado. Então houve justamente esse grande movimento de se queimar esse carvão lá em Capivari, criando lá um parque térmico, né? E ele, como governador, precipitou o assunto com o apoio do Juscelino, que era presidente em matéria de financiamento. Acabou por implantar, instituir, melhor dizendo, né, a Sociedade Termoelétrica Capivari. Então o Dr. Jorge Lacerda empunhou essa bandeira, né? E foi vitoriosa, tanto que hoje tem 850 megawatts, 857 megawatts implantados, que é o maior complexo térmico da América Latina a carvão, que gera energia complementar para o Sistema Integrado Nacional. O governador Jorge Lacerda compareceu aos festejos que assinalaram o 17 de abril, data da heróica Laguna. Em plena efervescência de um governo cheio de ideias novas, de reformas, de propostas, ele encontrava ainda lazer para dirigir-se à Casa dos Artistas, conversar, tomar um café. Isso é extraordinário. O Museu de Arte de São Paulo não é, entretanto, apenas um mero repositório de belas obras, uma entidade estática, mas, sobretudo, um organismo dinâmico, que procura a participação efetiva e constante das novas gerações brasileiras em todos os ramos do conhecimento estético. A cidade era muito pequena, a gente via o governador assim pela rua, não tinha a pompa nem o aparato de hoje. Quando ele ia para Florianópolis, saía na rua, parava, o comércio fechava e ia todo mundo atrás dele. Era uma coisa gozada, porque naquele tempo era tudo pequeno, era tudo... Ele passava, descia da Palácio da Agronômica para baixo, parava no portão e dava carona para ver alguém que já vinha para falar com ele. Tinha aqui no Palácio Agronômico, ele parava no portão e levava aquele passageiro que mal ele conhecia, mas dava uma carona, viu? Ele saía do aniversário do Denista e ia no aniversário do Aderbal Ramos da Silva, que era o chefe do PSD aqui. Ah, foi uma época boa de Santa Catarina, uma época alegre, né? Todo mundo. Do PSD? Ah, tinha uma turma boa. Meliciane Slovinski, o João Stivalete Pires, Ivo Silveira.
Então eu fiz oposição ao governo do Dr. Jorge Lacerda em todo o seu período. Mas eu não fiz oposição ao governador, eu fiz oposição ao governo, aos atos do governo. Porque mesmo era muito difícil fazer oposição ao Dr. Jorge, era uma figura cordial, amiga. Ficava encantado com um sorriso de uma criança, um sujeito que estava muito de bem com a vida, era um entusiasmado. Na época eu era acadêmico de Direito, tanto é que até assisti à convenção do Partido Social Democrático, onde o Nereu Ramos discursou. O PSD realiza a convenção para a escolha do candidato ao Senado. O escolhido é Carlos Gomes de Oliveira, mas Plínio Salgado, chefe do partido de Jorge, também queria ser candidato. Acontece que o Jorge Lacerda devia muito também a eleição dele ao Irineu Bornhausen. Tentou conversar com o Dr. Plínio Salgado, então ele resolveu ir a São Paulo. Então, quando nós chegamos no aeroporto, estava lá o carro do Dr. Ederbal Ramos da Silva, prestigioso chefe do PSD, e que naturalmente tinha ido levar o presidente Nereu Ramos, seu tio e líder. Tinha muita gente, muitos fotógrafos, né? Muitos mesmo. A gente chegava já, entendeu? Quem é esse? Esse é fulano de tal, essa é a mulher do seu fulano. O senador Nereu Ramos, o deputado federal Leoberto Leal e o governador Jorge Lacerda embarcam no mesmo avião para São Paulo. Mas ele deu 3 batidas. Ele subia e descia, pá, subia e descia, pá. Naquelas batidas a gente ia também, não? Via as árvores, vinha assim no rosto da gente, entrando por dentro do avião. Foi aí que acabou com o pessoal da frente, né? Foi aí que o avião foi fechando até o governador. Quando chegou ali perto do governador, parou. Ele quebrou-se todo ali. Aquele desastre, né, mudou a história política de Santa Catarina. Naquele avião estavam os 3 maiores líderes do Estado da época, né? O Jorge Lacerda, governador, Nereu Ramos, senador, e o líder do PSD, e o Leoberto Leal, que deveria ser o candidato do PSD ao governo, e provavelmente seria eleito. Foi uma maior comoção popular que houve em Santa Catarina, porque, embora outros governadores tenham falecido no exercício do cargo, como Mercedes Luiz, por exemplo, que também era um homem de grande prestígio popular, mas o que chocou muito na morte do governador Jorge Lacerda foi a tragédia, né, o impacto inesperado, né, um homem moço. A cidade estava de luto, era toda ela revestida com faixas pretas e o luto no coração. Eu digo a você, o Brasil perdeu demais, porque esse acidente infelicitou a família dele, infelicitou os amigos dele, infelicitou o estado de Santa Catarina e infelicitou o Brasil. Onde vinha desenvolvendo uma administração absolutamente brilhante, reconhecida por todo mundo, era uma esperança. E até se comentava que ele seria um nome cogitado para vice-presidente da República, numa chapa de consenso com o patrocínio do presidente Juscelino Kubitschek e da própria oposição. Ele sempre negava essas coisas, né? Mas que ele poderia disputar amanhã uma eleição majoritária a nível nacional, vice-presidente da República, ou até a presidência da República, né? Ele tinha qualidades e condições para isso.